Isso nós temos essa já experiência e estamos alertando nossos irmãos que não se deixe enganar por vozes estranhas, por coisas que às vezes as pessoas falam por aí. Não, mas não tem necessidade de dar dízimo, não tem necessidade de oferta. Amado, a oferta e o dízimo protege o seu salário, protege a sua casa, protege o que você tem, protege o seu carro. Você não vai bater carro, seu carro não vai fundir, seu carro não vai... Olha, os dízimos e oferta protegem os nossos bens aqui nessa terra. Amém? E Deus disse, se me roubares, quer dizer, se sabendo disso não praticar, né, está roubando a Deus. E se roubar, é claro que o devorador vai pegar, o destruidor vai passar por lá, né, alguma coisa vai acontecer na vida, porque é consequência de uma desobediência à palavra de Deus. Né? E nós estamos aqui para aprender, para crer, para praticar essa palavra na íntegra. Todos nós aprendendo e vivendo e praticando e vencendo todos os obstáculos dessa terra. Pai, em nome de Jesus, estou orando a Deus pelos dizimistas, pelos ofertantes desta igreja, ó Pai, que mantém essas portas abertas, Pai. Que segundo tua misericórdia, Deus, tu tem prosperado os teus filhos, tu tem feito abundar grandes bênçãos nas famílias, ó Pai. O Senhor tem livrado as nossas vidas de todos os males que o povo do passado negligentemente fazia, e alguns ainda hoje fazem por não acreditar nessa verdade, e vive uma vida amargurada, uma vida empobrecida, muitas doenças na casa, muitos problemas, muita dificuldade com a família. Oh Deus, e nós estamos orando, meu Pai, em favor da tua igreja. Oh Deus, para que essa igreja esteja sempre alerta, sempre vigilante, sempre em constante oração, ó Pai, repreendendo os males, para que nenhum desses males chegue até nós, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós estamos abençoando o teu povo com bênçãos espirituais, com bênção da madre, com bênção da vida física, com bênção financeira, Pai, com bênção de saúde, Pai, de paz, de alegria. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, digam amém. Diga, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Diga, eu sou um vencedor, porque Deus me amou. Diga, eu sou próspero, porque eu obedeço a voz de Deus. Amém e amém. Pois não? Irmã Roseli, Santa Catarina, graça e paz para você, abençoada. Glória a Deus pela tua vida e a vida da tua família. Esteja conosco nesta noite, Deus irá falar grandemente ao teu coração, amada. A todos vocês, um grande abraço e o abraço da nossa igreja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amados, nós começamos na quarta-feira um estudo sobre abriram-se os livros, né? Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, e o verso 12, e depois o 19. Vai estar na tela, quem quiser usar a tela, esses versículos vão estar todos na tela, e você pode acompanhar por aqui. Também quero mandar um abraço para a irmã Elaine, né, que está lá em Uberaba. Também a irmã Jaqueline, que está lá em Sorocaba, né, a família dela toda. Com certeza, se não abrir o site agora, vão ver isso pelo YouTube, ou essa mensagem estará gravada no Facebook, e para que a glória de Deus seja anunciada também a essas pessoas que estão fora, né? Aos nossos irmãos ali de Uberlândia também, né, que estão lá, Miriam,
Idelt, Pedro Henrique, né? Aos nossos irmãos que estão em Araxá, né? Que por relaxo, abre a internet e fica nos vendo lá da casa deles, que é ali do outro lado, ó, né? Vocês, amados, venham para cá, teu lugar está aqui. Tem que sentar aqui, meus amados. Mas acompanhe conosco essa ministração e seja também fortalecido e abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 22. Aí, meu filho. Tá? 12. Então diz a palavra. Vou colocar o óculos agora. Deixa eu tirar. Você quer esse aqui para você? Vamos estar então nessa ministração. É um estudo do nosso curso de teologia que se chama Casa sobre a Rocha. Nós estamos no segundo módulo e essa mensagem faz parte do segundo módulo. E nós queremos falar a respeito desse assunto hoje. E a palavra diz assim: eis que cedo venho e trago comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Amado, nós estamos falando a respeito do livro dos viventes. Vamos dar fazer uma entrada aqui no livro dos viventes e depois vamos falar sobre os outros livros. E o verso 19, mudando, vamos lá. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro, descrita nesse livro. Então, amado, o que nós estamos falando é a respeito dos livros. E são 3. O livro dos viventes, que é aí Apocalipse 22, 12. Temos também o livro das recompensas, né? Aliás, o livro da recompensa, que é Apocalipse 22, 12. Temos também o livro dos viventes. E temos ainda o livro da vida. São 3 livros que se abriram lá no livro de Apocalipse, cujo eu não li ainda aí agora, mas vamos ler na sequência. Deixa eu ver aqui, Apocalipse 21. Esse óculos me ajuda, mas me atrapalha também. Não, vamos dar a sequência, vamos continuando que nós vamos chegar lá. Então, amados, são 3 livros. E esses livros não se trata de livros como os nossos, como nós conhecemos hoje. Lá não tem 3 livros iguais a esse. Esses livros são a onisciência de Deus, que para dar respaldo a tudo e dar conhecimento a todas as coisas, a todos os seus filhos, usa esse nome de livros e que estão fechados e selados, estão nas mãos do Senhor. Ele diz no livro dos viventes que ele escreveu os nossos nomes na palma das suas mãos, e sabemos que palma da mão não é livro. Então Deus tem, na sua onisciência, esses 3 livros específicos, no qual o livro das recompensas, que é o que nós começamos a ver aqui, no livro de Apocalipse 22, esse livro da recompensa, na onisciência de Deus, ele vai nos premiar, ele vai nos galardoar por aquilo que tivermos feito na nossa obra terrena, através do nosso corpo. No livro dos viventes, estão na onisciência do Senhor, escritas todas as vidas
que nasceram nessa terra e estão vivendo hoje. A ciência, os homens, as organizações, diz que nós somos 7 bilhões de pessoas nessa terra. Fizemos agora há pouco tempo, chegamos nesse patamar de 7 bilhões. Né? Hoje, eu vi na semana passada alguma coisa de 7 bilhões e 46 mil, alguma coisa. A contagem dos homens continua. Mas só quem sabe exatamente quantas pessoas estão vivas hoje, nesta terra, nesta hora, neste tempo, isso é só o Senhor quem sabe. Porque nasceu uma pessoa, Deus tem na sua onisciência que aquela pessoa está na terra. Ela morreu, está riscado. Quer dizer, Deus tira aquele nome da sua onisciência porque ele não mais está vivendo nesse mundo. Ele já foi para a glória, quer dizer, ele já deixou, já cumpriu os seus dias aqui e está com o Senhor. Ou não, né? Quem sabe isso é o Senhor e Ele que vai dar o julgamento dessas pessoas e de todos nós. Mas tendo esse conhecimento dessas verdades, amado, nós passamos a ser pessoas sábias. Por que não somos sábios? Porque não temos conhecimento, não tem quem nos ensina, não teve quem nos ensinasse. No passado, nós vivíamos por viver, acreditando em tudo que se falava. Há pessoas que dizem assim, eu gosto de todo seu lugar, que falou em Deus, eu estou lá. Olha, lá no inferno também fala em Deus. E o diabo treme. Então ele vai gostar de lá. Né? E não é assim. Tem que falar de Deus com sabedoria, com entendimento, com revelação, com estudo, com dedicação. Não é simplesmente estar falando, não, porque Deus falou, faz e vem cá e não sei das quantas. Não é assim, as coisas funcionam. Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus reto, é um Deus maravilhoso, é um Deus de ordem. É um Deus que educa os seus filhos, que corrige, que açoita. Nós falamos aqui esses dias. Né? Que dirige a vida dos teus filhos para o bem. Mas por que nós vamos viver relaxadamente? Não vamos dar a atenção àquilo que ele diz. Temos que aprender. Temos que saber. Mas por que eu tenho que saber do livro dos viventes? Porque você está vivendo aqui. Por que eu tenho que saber do livro da recompensa? Porque você vai ser recompensado ou não na eternidade. Se você quiser ser recompensado, pratique boas obras. Se você não quer ser recompensado, faça o que vier na tua cabeça. Deus não vai pegar você e dar chicote nas suas costas. Por vezes até faz. Porque Ele corrige aquele que Ele ama. Se Deus dá-nos uma correção, é para que nós acertamos no caminho dEle. Nós temos que não desmaiar quando Deus nos corrige. E por que eu tenho que saber do livro da vida? Amado, Paulo diz assim, as coisas que estiveram ocultas, desde os tempos eternos, Deus está revelando à sua igreja agora. Amém? Paulo diz, Deus está revelando à sua igreja. Só que a igreja que Paulo fundou não recebeu essa revelação. Mas desde os tempos eternos, nós somos aqueles que o Senhor está revelando a tua onisciência. Por quê, amado? Porque o Espírito de Deus se fez um Espírito conosco. A palavra diz, qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim Deus. Só o Espírito Santo de Deus prescruta ao interior do Senhor e extrai do Senhor coisas maravilhosas e revela aos teus filhos. Para quê? Para os teus filhos viver desordenadamente? Para os teus filhos ir lá fumar maconha? Para ir dançar? Para ir... Não, amado. Para a edificação dos santos. Porque o Senhor nos santificou. Porque o nosso nome está inscrito, não é escrito, não. É inscrito, gravado,
no livro da vida. Na onisciência do Senhor. Nosso nome está lá. E se o nosso nome não estiver lá, não tem ninguém escrevendo o nome de ninguém em lugar algum. Porque isso já está na onisciência de Deus, ou nunca vai estar. Mas como Deus está revelando ao nosso espírito as coisas que estiveram ocultas, está revelando a cada um de nós que o nosso nome está realmente no livro da vida. Amém? Digam graças a Deus, amado. Porque não são todo o nome de todos os homens que estão na terra que estão no livro da vida, não, amado. Deus tem aqueles que Ele já, antes da fundação do mundo, inscreveu na sua onisciência o nome daqueles que seriam dele. Escolhidos de Deus, amados de Deus, desde antes da fundação do mundo, amado, isso para nós é um privilégio. A nossa dificuldade, até agora, era não saber quem nós éramos. E de onde nós viemos. E o que nós estamos fazendo aqui. E de onde para onde vamos daqui, sem medo de errar. Amém? Isso é conhecimento da verdade. Isso é saber o que está na onisciência do Senhor. Para poder, como homens, mas como servo, como filhos amados de Deus, andar retamente no caminho do Senhor. Amém? É para isso que nós estamos falando a respeito dos livros, para que a nossa vida seja trilhada. Então, vários versículos que falam realmente dos livros. E isso nos dá certeza, o Espírito de Deus confirmando no nosso espírito que somos realmente filhos de Deus. Amém? Falando do livro dos viventes, nós vamos no Salmo 139, 16. Esse Salmo 139 você pode ler todo ele depois. Nós pegamos o 16 só para dar ler um versículo que realmente fala a respeito da nossa identidade. Teus olhos, os olhos de quem? De Deus. Viram a minha substância ainda informe. Olha, amado. Olha que Deus nos conhece de quando nós fomos fecundados no ventre das nossas mães. Ele disse: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Né? Nós ainda não tínhamos forma. No dia que fomos fecundados no ventre da nossa mãe, Deus já estava lá. Ele diz: e no teu livro foram escritos todos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, amado, nós temos um tempo determinado por Deus, específico por Deus, para vivermos nesta terra. Ele determinou isso. Ah, pastor, mas isso é taxativo, amado, para aqueles que conhecem a Senhor, que crê na verdade. Ele disse: ainda no decorrer do seu tempo que eu estabeleci, ele disse assim no Salmo 91, darei abundância de dias. Quer dizer, é possível que o Senhor nos acrescente mais dias nesta terra para nós vivermos e servirmos ao Senhor enquanto somos um homem e uma mulher. Quando temos esse corpo de carne. Deus pode nos avançar. Digamos que Ele determinou para mim 70 anos. Eu sirvo Ele com
com todo o meu coração. Ele acrescenta mais 1 ano, mais 2 anos, mais 5 anos, mais 10 anos, segundo aquilo que ele realmente quiser fazer para mim e para cada um de vocês. Mas ele nunca vai cortar uma pessoa antecipadamente se ela está vivendo diante do Senhor. Mas aqueles que são exortados, falamos disso aqui esses dias, que são exortados por Deus, que são disciplinados pelo Senhor, que são corrigidos por Deus, e continua fazendo as mesmas coisas, ele faz o quê? Ele corta. Antecipa a sua ida para a glória, porque aquela pessoa aqui na terra irá escandalizar o evangelho dele. Ele, sabendo disso, ele tira a pessoa da terra. Nós temos experiência aqui na igreja, que essa igreja pequenina do jeito que é, nós temos experiência dessas coisas acontecerem. Mas deixamos para lá. Êxodo 32, vamos falar ainda do livro dos viventes. Diz o quê? Agora, pois, veja que Moisés falou com Deus e disse assim, agora, pois, perdoa o pecado, o seu pecado, falando a respeito do povo de Israel, ou se não, risca-me do teu livro, que tens escrito. Você pode ler depois, completar mais essa leitura, lendo o capítulo 32 de Êxodo, né? Porque Moisés estava intercedendo pelo povo de Israel e Deus estava querendo dissipar o povo. Porque o povo havia pecado. Moisés estava no monte, estava recebendo a tábua da lei. E o povo cá embaixo esperando Moisés por 40 dias. Ah, não, esse Moisés já foi, vamos fazer um Deus de ouro. Juntaram ali os ouros do povo egípcio ali, fizeram um Deus de ouro e adoraram aquele Deus. E Deus disse a Moisés, olha, vou destruir todo esse povo. E vou fazer de você um novo povo. Ele disse, não. Perdoa o pecado deles, ou então corta-me, tira do livro dos viventes. Me mate. Foi o que Moisés falou com Deus naquele dia. Olha a autoridade e a petulância, né, que Moisés teve para falar com Deus. E Deus ouviu. E perdoou aquele povo. É claro que dizimou 23 mil num dia só. Jogou Moisés. Deus não, Moisés. Chegou com as tábuas da lei, lançou sobre o vale, onde aquele povo estava todo contaminado, e todo aquele povo foi destruído. Mas não foi Deus, foi Moisés quem fez, com as tábuas da lei. Depois teve que voltar para tornar a pegar novamente os mandamentos. Bom, vamos falar um pouquinho, nós vimos de lance aqui, né? O livro da recompensa, que ele vai trazer a nossa recompensa, o nosso galardão. Tem outros versículos, mas não vou entrar em detalhes aqui. Depois nós vamos esmiuçar mais esse estudo. E vamos falar um pouquinho do livro da vida, amado, porque esse é o mais interessante para nós. Tudo em Deus é interessante. Mas o livro da vida nós temos que ter assim, um conhecimento maior, que trata da nossa vida, trata do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Então tem tudo a ver com a nossa vida. Então lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 3, está escrito assim, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, escrevendo ele a carta aos Filipenses, ele diz, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Essa é uma das testemunhas de Paulo, do testemunho de Paulo, né, que ele estava realmente pedindo para que esse pastor da igreja de Filipos intercedesse por aquelas pessoas que tinham sido boas para ela. Por que tinham sido boas? Porque os nomes deles estavam escritos no livro da vida. Continuando. Apocalipse 3:5. O que vencer será assim vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma o seu nome... O que é? Riscarei. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes
confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus falando. Ele diz, de maneira nenhuma eu vou apagar você, eu vou esquecer de você. Nosso nome na onisciência de Deus não tem quem tira, não tem quem põe, não tem quem apague, não tem borracha para apagar, não tem ninguém escrevendo nada na onisciência de Deus. Está pronto e consumado. A nossa vida, amado, quando nós temos esse entendimento, esse conhecimento, ela não pode mais, não vai mais, não tem nada que possa nos tirar da nossa salvação eterna. Fomos comprados na cruz do Calvário por preço de sangue. Jesus pagou o preço do nosso resgate, pagou o preço da nossa dívida, perdoou o nosso pecado, encravou na cruz a maldição. E se nós não mexermos na cruz, vamos estar felizes aqui nessa terra, até quanto o Senhor nos chamar. Continuando, Apocalipse 13, 8. Adorá-la-ão, falando da besta, todos os que habitam sobre a terra. Todos, pastor? Continuando. Esses cujo nome não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, na onisciência de Deus, no livro de Deus. O Cordeiro foi imolado espiritualmente antes da fundação do mundo. O caso nosso. Deus nos conhece antes da fundação do mundo. Quem não tem os nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, esses vão adorar a besta. Esses vão andar segundo o curso do mundo. Para esses, o ganho, o lucro, o capital, o ter, é mais importante do que o ser. Eles não olham o ser, eles olham o ter, o conquistar, o adquirir, o somar. Esses vão adorar a besta. Porque a besta vem prometendo grandes negócios, grandes fortuna, ainda que hoje nós estamos vendo o mundo sendo sacudido numa avalanche de quebradeiras, grandes bancos, grandes empresas quebrando, fechando, mas vai levantar alguém, o anticristo e a besta, né, para resolver essa situação. Amados, e está próximo, hein? Abre teus olhos, fique esperto, porque o dia do Senhor está muito mais próximo do que nós estamos pensando. Nós lemos aqui outro dia a respeito das cartas do apóstolo São Pedro, né? E falamos da grande destruição que vai acontecer na terra, e isso já, pelo andar da carruagem, já está a tempo determinado. Mas algumas coisas ainda vão acontecer antes que tudo isso venha. E nós temos que ficar de olhos bem abertos. Amém? Apocalipse 17, 8. Vamos lá? A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição, e os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, admirarão quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. É um jogo de palavras, um trocadilho aí, amado. Por quê? Porque o mundo, eles apresentam uma coisa, né? E parece que vai dar certo, de repente aquilo volta atrás, e vem outra coisa para poder substituir aquela. Então, esse trocadilho já está acontecendo, principalmente na Europa. E nós aqui, então, eu estava falando com a Lourdes, você liga a televisão lá naquela Câmara, no Senado, aquela coisa, se você quiser, olha, abre lá num desses canais que fala das reuniões lá da cúpula do governo do Brasil. Olha isso. Eles estão preocupadíssimos com a quebradeira do Brasil. Estão criando artefatos, criando ferramentas para poder
suportar a grande quebradeira que virá. Se você olhar, você vai ver senadores, deputados e toda aquela cúpula, ministro, estão todos reunidos todo o tempo e conversando todo o tempo, criando estratégia para poder suportar, amado. Por quê? O maior reino que já houve na terra, que foi o grego, onde os deuses dominavam, onde os deuses lutavam por eles. Você pode olhar a história que você vai encontrar, né? Esse reino está falido, quebrado. E o romano? Tá bom? Tá quebrado. Já ninguém acredita mais no Estado de Roma, já ninguém acredita mais nessa chamada religião romana que veio para substituir a Igreja da Graça de Deus que Paulo havia levantado, que é a Igreja Apostólica, que tem o respaldo, tem a palavra dos apóstolos, tem a palavra dos profetas, que nós estamos aprendendo dia após dia aqui, né? Eles criaram uma fantasia, uma simbologia, para enganar aquele povo que pedia uma igreja apostólica. Eles deram apostólica. Fizeram uma caricatura de Pedro, uma estátua de Pedro. Não, esse aqui, botaram um monte de chave. Esse aqui, tá vendo? Deus deu a chave do reino do céu. Pedro é o Papa. Pedro foi o primeiro Papa. Mano, isso tudo é mentira. Isso tudo é invenção de homens. Nenhuma dessas coisas funciona, mano. Eu fico, meu coração doído e está na internet e desejoso que algumas dessas pessoas que frequentam, que seguem essas igrejas, ou essa igreja, né, que possam ouvir essa mensagem, possa Deus estar falando ao coração dessas pessoas e elas deixarem esse caminho de morte e virem para um caminho de vida, de conhecimento, de verdade, e não de mentira fundamentada em coisas efêmeras, em filosofias vãs, em vaidade, em vã sutileza, e dizendo ser uma igreja apostólica, porque tem o apóstolo São Pedro, tem o apóstolo São Paulo, tem o apóstolo isso, tem o apóstolo aquilo, tem um monte de estátua, e algumas delas foi até um tal de Aleijadinho que colocou lá 12 profetas e não sei das quantas, e quando for agora no dia 7, eles vão carregar a imagem do Senhor, o Santíssimo, e mais um monte de coisa, vão fazer uma grande passeata por aí, dizendo que isso é profissão de fé. Amado, é profissão de morte. Não faz parte do livro, mas é só para que vocês entendam por que nós estamos estudando esse livro. Porque Deus está tratando, trabalhando com um povo seu, que tem os seus nomes já arrolados nos céus. Vamos lá. Vamos ver se conseguimos fazer mais alguns versículos aqui. Romanos 9, 20 e 21. Vamos lá? Vamos ver se conseguimos dar mais alguns versículos aqui, porque a hora passa. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Mas Deus é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, onipresente, Ele é o Senhor de tudo. Ele pode fazer o que quer, com quem quer, onde quer, porque quer, segundo a sua vontade. Ele não precisa tomar conselho com ninguém para poder formar alguém para um vaso de desonra. Ele não precisa tomar conselho para isso. Mas ele está falando com os vasos de honra. Se você está ouvindo, se você praticar, se você acreditar que você é um vaso de honra para o Senhor, você será um vaso de honra para o Senhor, porque a tua vida vai ser ajustada segundo a vontade de Deus para você. Porque o teu nome já está escrito na onisciência dele, já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Que só o Cordeiro vai revelar os nomes deste livro. Só ele sabe.
Só o Cordeiro perfeito, que foi morto antes da fundação do mundo e se concretizou com a vinda de Jesus na terra para se tornar o Cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou. Para quem crê, não é mais pecador. É simples assim. Eu não preciso fazer nada, não fiz nada para estar aqui. Nada. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço, vem do Senhor, que é a minha suficiência, mano. Eu não tenho em mim nada que preste. Tudo em mim é pó, é barro. Mas o Senhor na minha vida, através do Espírito dele, eu posso pregar a vocês palavras de verdade, de conhecimento em Deus. Amém? Continuando, 1 João 3,12. Vamos lá. Vamos ver se avançamos mais uns 5 minutos aí, para poder estar encerrando. Não sendo como Caim. Então tem alguém que é como Caim. Que era de quem? Era de Deus? Mas nasceu aonde? Do ventre de Eva. Do mesmo barro. Do mesmo ventre. Foi formado um para ser desonroso. E logo em seguida veio Abel. Como vaso de honra. E por que matou? Porque que era do maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justa. Então, a diferença está aí. As obras daqueles que não são justos, que não têm os nomes arrolados nos céus desde antes da fundação do mundo, as obras deles são más. E as nossas? Obra de justiça. Nossa obra é de justiça. Nós não andamos segundo a carne. Nós não andamos mais em pecado. Nós não andamos mais em dissolução, em divisão, em contenda. Não, amado. Isso já foi tirado do nosso coração há muito tempo. O Senhor já nos usa como vasos de honra. Amém? Como obras justas. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem um monte. Daniel 12:1. Vamos lá. Naquele tempo, quando? Agora. Se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de tribulação, na qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida. Amém? Esses vão ser livres. E a profecia da nossa igreja para esse ano, amado. Vocês sabem, lembram? O que é que diz? Amado, isso é poderoso, amado. Veja, Deus está falando que este ano, 2012, não é o 2013, nem 2014, nem 2015, nem foi 2011. A profecia do ano 2011 se cumpriu cabalmente. Se você vê o que foi falado para essa igreja no ano passado, e se você vê como nós tratamos essa profecia no ano passado, ela se cumpriu cabalmente. Então as profecias desse ministério têm que ser honradas. E ele disse, o ano dos meus redimidos é chegado. Isso foi de 31 para 1º de janeiro desse ano, 2012. O apóstolo, por inspiração divina, por inspiração de Deus, profetizou que o ano dos redimidos de Deus. E quem são os redimidos de Deus? Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, mano. Não é Caim, não. Não é o povo de Caim, não, amado. Os redimidos do Senhor somos nós. Que Deus está trazendo, que Deus está movendo,
que Deus está arrancando dos enganos, das coisas torpes do mundo, está separando os filhos dele, o povo dele, está chamando os filhos dele, está conduzindo os filhos dele. Porque este é o ano dos redimidos do Senhor. E nós teremos o quê? Retribuições e fartas colheitas. Bênção de Deus sobre a nossa vida no decorrer desse ano, amado. Amém? Toma posse dessa bênção. Teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Dê graças a Deus por isso. Amém. Quem mais que temos aí, filho? Veja lá, eu perdi aqui, saí do ar. O que nós estávamos aí? Daniel 12:1 e agora o quê? Apocalipse 21:27. Amém. E não entrará nela, falando da cidade santa, coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É muito importante que nós sabemos disso, amado. Porque lá não vai ter mentiroso, invejoso, fofoqueiro, soberbo, orgulhoso, avarento, presunçoso, maldizente, efeminados. Ah, mas os efeminados são todos? Não. Mas aqueles que são filhos de Deus e estão nessa prática, deverão mudar o seu comportamento. Mas não somos contra a pessoa, somos contra a prática de todo e qualquer tipo de homossexualidade. Não somos contra o homossexual, não. Porque ninguém tem estrela na testa para dizer esse é filho, esse aí não é filho, esse não é filho, esse ele é filho. Às vezes a prática da pessoa, num determinado momento da vida, é uma prática espúria. Ela às vezes está sendo levada por más companhia, por falsos, por conversas tolas. Pessoa se envereda por drogas, se envereda pelo vício, pelo álcool. E às vezes passa um tempo da vida praticando essas coisas. Mas é a hora de Deus juntar os redimidos, amado. É a hora, Deus sabe quem são. Deus conhece as suas ovelhas e chama pelo nome. Ou não? Com certeza. Ele sabe quem são os seus filhos. Ele conhece todos. Continuando, Apocalipse 20:15. E todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amado, a obra do Senhor está completa. Ele sabe até quantos serão lançados no lago de fogo. Ele sabe quem são os teus filhos, as tuas ovelhas, e Ele está trazendo, está chamando, e através da internet, através das nossas bocas, através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, através da nossa palavra, da nossa confissão. Falamos aqui domingo a respeito da confissão dos nossos lábios, do nosso testemunho. Muitos filhos de Deus estarão buscando o lugar certo. Estará encontrando o seu lugar no corpo de Cristo. Muitos são os lugares aí que dizem que são o corpo de Cristo, que são a igreja de Jesus, e a pessoa está lá e não se acerta. Por quê? Vamos dizer que você é esse dedo aqui no corpo de Cristo. As pessoas da igreja, do ministério, colocam você para ser esse aqui, ó. Você vai ficar todo fora de lugar, não dá para, não encaixei. Fiquei lá 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, eu fiquei um monte de anos por aí, espalhado, procurando um lugar para me encaixar. Não estava certo, eu estava fora do órgão do corpo do Senhor Jesus. Mas Ele me colocou no lugar que Ele tinha preparado para mim já desde antes da fundação e para vocês todos, amados. É necessário assentar, é necessário estar num lugar que dá tranquilidade, que traz paz, que dá segurança, que traz vida. Isso é necessário, todos nós estamos procurando isso, e os filhos de Deus têm temor de Deus. Todos têm. Porque nele habita o Espírito de Deus. Ele tem temor, ele chora até por querer estar numa igreja evangélica, por querer estar ouvindo uma palavra dessa. Ele até chora por isso. Mas alguma coisa o afasta.
Às vezes é droga, às vezes é má companhia, às vezes é excesso de trabalho, às vezes é excesso de família. Não, porque o meu filho é isso e tal. Não, porque o meu pai, porque a minha mãe, amados, Deus mandou cortar o cordão umbilical de tudo que liga com pai, com mãe, com família, com tudo. Não é deixar a família, mas se você não amar a Deus mais do que você ama teu filho, tua mãe, tua esposa, teu marido, tua filha, tua sogra, se você não amar a Deus mais do que isso, amado, não é digno dele, diz o Senhor. Hã? Porque Deus já preparou um povo santo. Continuando aqui, então. O que mais? João 6, 33 e 39. 33 e 39. 33, não? Hã? 38? É Vera. 38. Amém. Vamos lá. Porque eu desci do céu. Quem desceu do céu? Aquele que voltou para o céu. Né? Não para fazer a minha vontade. Jesus viveu exclusivamente nessa terra, não fazendo a vontade da carne. Não fazendo a vontade dele como homem. Mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Digam amém. Essa é a nossa esperança. Ser ressurreto pelo Filho de Deus. Aquele que pagou o preço do nosso resgate. Que pagou com o seu sangue. Que não fez a sua vontade, mas que fez a vontade do Pai que o tinha enviado a essa terra para aquele fim. E ele cumpriu, ele diz: beberei o cálice até a última gota. Ele diz: se possível, me livra desse cálice. Mas ele diz: eu vim para essa hora. Ele não negou. Ele honrou o Pai. E ele merece a nossa honra, mano. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mais um versículo aí, vamos lá. Qual que é? Hebreus 13, 21. Vamos ler o 20 também do versículo. Dá para passar o 20 aí? Não, né? Tá coisado, eu ponho aqui. No livro de Hebreus 13, 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Vou ler aqui. Não vai estar aí não, vamos estar ali só o 21. 20. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer de dentre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, esperando em vós o que perante ele é, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Amém, amado? Vamos encerrar aqui esta mensagem. Ainda ficou alguns versículos, mas o tempo já se foi e nós estaremos encerrando aqui. A Ele, ao Senhor Jesus, levanta a sua mão e diz: ao Senhor Jesus, glórias e honras para todos sempre. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por esse ensinamento, vamos louvar ao Senhor